Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco e a temática de hoje é Cuidados Paliativos Pediátricos. Se antes a Organização Mundial de Saúde considerava cuidados paliativos os cuidados ativos e totais a pacientes fora de possibilidade de cura, hoje esse conceito foi atualizado e busca promover a qualidade de vida e aliviar o sofrimento. E para falar sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui hoje Vivian da Pieve Antunes, fisioterapeuta, Tatiana Lins Alves, pediatra, Elisiane Possani e Marciele Pinheiro, enfermeiras. Bem-vindas. Então, para começar, Vivian, no que consiste os cuidados paliativos pediátricos? Olá, agradeço inicialmente o convite para falar de um tema tão importante que é cuidados paliativos em pediatria e neonatologia. Sabe-se que esse tema é discutido, é muito recente, né? Ainda mais nessa faixa etária que é a pediatria. Sabe-se que a importância da atenção multiprofissional para essa criança. Hoje a gente se baseia muito no cuidado não só da criança, como também da família, né, se voltando para os cuidados, atenção dos desejos e, enfim, dos anseios e os medos dessa família, porque a convivência, eles estão respondendo por aquela criança, então quem responde são os pais e, obviamente, a gente precisa dar essa atenção para eles. Assim como também se sabe que nos cuidados paliativos com criança e neonatos, tem todo aquele enfoque da difícil momento de se decidir por cuidados paliativos e, vamos dizer, a linha é muito tênue entre continuar com o tratamento curativo e a opção pelo paliativo. Então, precisa ser discutido, mais pesquisas precisam ser feitas para esclarecer, assim como também o próprio conhecimento das pessoas que trabalham na área, né, dessa atenção especial, porque a gente não percebe que não tem um preparo na graduação desses profissionais, né, dos diversos profissionais que atuam nos cuidados paliativos, no preparo tanto emocional como técnico-científico para o atendimento dessas crianças. E nós podemos, Tatiana, entender o cuidado paliativo como um oposto do tratamento curativo? Como que se dá isso? Na verdade, eu acho que o grande equívoco é esse, é a gente achar que um substitui o outro. Na verdade, eles deveriam começar juntos. No momento que tu tem um paciente com uma doença irreversível, crônica, progressiva e incurável, deveria se iniciar assim como uma tentativa terapêutica curativa, o cuidado paliativo, para que no momento que as terapêuticas não tivessem sucesso, falhassem ou se esgotassem, a gente pudesse, a partir daí, a atuação do cuidado paliativo fosse maior. Porque é nesse momento que a família vai precisar do cuidado paliativo. Não só a família, o paciente e a equipe que está envolvida na situação desse paciente. Então, o ideal é que eles andassem juntos, que as coisas acontecessem progressivamente da mesma forma, para que no momento onde o principal for a atuação sobre até onde a gente vai atuar, até onde o amparo deverá ser diferente, mais espiritual, mais social, mais emocional, até porque a prioridade do cuidado paliativo realmente ele não é a cura, ele é a melhor qualidade de vida dentro da condição que o paciente vive. Desmistificar essa questão de que é só no final da vida. Que se associa à terminalidade, de forma nenhuma. Na verdade, a partir do momento que a gente tem, principalmente em pediatria, uma criança com um diagnóstico, a partir dali o cuidado paliativo tem que ser inserido junto com a terapêutica curativa. E não um substitui o outro. Isso é um equívoco que está cada dia mais sendo alterado, essa ideia, para a gente atuar melhor assim, no cuidado paliativo. E que exemplos nós poderíamos dar de condições de doenças que são elegíveis para os cuidados paliativos? Na pediatria, na verdade, assim, tem muitas famílias que já têm esse diagnóstico intraútero. Às vezes durante o pré-natal ou logo após o nascimento. Então, na verdade, a partir daí a gente já poderia atuar. Porque tem doenças como cardiopatias complexas, alterações metabólicas que a gente conhece como erro inato do metabolismo. São situações onde tu vai ter uma doença irreversível. Muitas vezes a terapia é somente para aliviar sintomas, não retarda a progressão. A gente tem doenças neuromusculares também, como a AME, que é a atrofia medular espinhal, que é bem difundida, que é uma doença que a partir do momento que tu tem o diagnóstico, tu já consegue prever o que vem para frente. E mais doenças assim, anóxia neonatal, que é um problema periparto, convulsões refratárias, são todos exemplos onde o cuidado paliativo seria essencial.
Marciele, nós não podemos entender ou utilizar para as crianças os mesmos conceitos, né, as mesmas estratégias que são utilizadas para os adultos, né? Então, quais são os princípios norteadores dos cuidados paliativos na pediatria? Bom, o cuidado paliativo, tanto do adulto quanto da criança, ele se baseia principalmente na melhora da qualidade de vida e do alívio dos sintomas, né? Mas a pediatria, ela adequou para essa população infantil alguns princípios. Dentre eles está, principalmente, o cuidado deve ser direcionado para a criança, orientado para a família, mas que tenha uma assistência multiprofissional e integralizada. As crenças da família e os valores e da criança, eles devem ser, os cuidados devem estar dentro dessas crenças. Uma outra coisa importante é que o cuidado paliativo, ele não abrevia a vida, a terminalidade da vida da criança. E isso que os pais, assim, a gente acha essa dificuldade dos pais de entenderem isso aí. E aí está a dificuldade da gente conseguir inserir o cuidado paliativo com a criança. E uma outra questão é que doenças que têm um prognóstico, que há uma possibilidade de cura, essa criança não é contraposto a ela iniciar o cuidado paliativo. Então, é uma criança que também é elegível ao cuidado paliativo. Elisiane, e como deve ser feito o planejamento desse cuidado? O planejamento do cuidado tem que ser um planejamento integral. Então, a gente tem que atentar para o aspecto emocional da criança, os aspectos das crenças, né? A sintomatologia que ela está apresentando, e aí sim tu planejar o cuidado. Tem que ter muita atenção para as questões éticas também, e acho que a questão de questionar essa criança e o familiar, o que eles sabem, né, da sua doença, do tratamento, do prognóstico, e planejar de acordo com a vontade deles também, né? Não adianta tu chegar e impor. Então, ver o que eles sabem e tentar adequar para que seja uma decisão conjunta do tipo de tratamento. E cuidar para não deixar, porque muitas vezes a gente acaba largando para o familiar essa responsabilidade de decidir. Não, tu tem que dar um apoio, a gente tem que orientar, conversar e essa decisão tem que ser conjunta. Não deixar toda essa responsabilidade para eles, porque para um pai é muito difícil, né, eles tomarem essa decisão, até porque, como a Marciele falou, essa questão que eles vejam a terminalidade, a morte no cuidado paliativo, e não é para te dar uma qualidade de vida, tanto que se tu pensar numa doença, uma paralisia cerebral ou uma outra patologia, é dar qualidade, porque tu vai ter aquela limitação, isso aí é uma coisa que não vai modificar, mas que ela tem uma qualidade dentro daquele quadro, né, uma melhor saúde dentro daquela possibilidade que está ali, né, daquela patologia. A abordagem com essa família, né, e como a Vivian falou, na graduação os profissionais não estão preparados ainda para falar sobre isso e para lidar com isso. E para fazer essa abordagem mais adequada com a família, né? Eu acredito que nem na graduação e nem como profissional atuante a gente está preparado, porque muitas vezes tu não tem um apoio, sabe? Eu digo assim, um psicólogo para te dar um grupo, né, de apoio. Então, o que acontece que quando a gente está naquele meio, tu tem sim crianças no cuidado paliativo e crianças que muitos que vão, né, acabar em óbito. Porque é um envolvimento crônico, né? Claro, então tem meses de convívio. A gente sabe. É um longo convívio. Sim. E a partir desse momento tu tem envolvimento emocional, é impossível. Com a criança, com a família, tu sabe todas as dificuldades. Eu acredito que uma forma que a gente encontra de conseguir lidar com isso, muitas vezes, é conversando entre os colegas. Então a gente, né, acaba chorando muitas vezes. Eu digo que tu chora escondido, porque tu não vai lá na frente do paciente chorar, mas tu troca ideia com os colegas, tu chora, tu tenta ver um lado positivo, né? É difícil na hora da doença tu ver um lado positivo, mas de repente pensar que é um crescimento, ver por esse lado, às vezes um vínculo que tu não tinha tão forte com o filho e naquele momento da doença tu começa a estreitar aqueles laços, ficar mais junto. Então, o apoio é muitas vezes entre colegas e a gente tentar ver um lado para poder dar conta de toda essa situação.
repensar, né? Acho que a sociedade teria que repensar, né, o conceito de morte, Sim, né? Na verdade, falar mais sobre isso e tentar separar o cuidado paliativo da terminalidade. Eu acho que é Isso principal. ficou muito atrelado. Né? Por isso é E esse importante. preconceito das famílias de não aceitarem nem o termo paliativo, porque eles entendem como terminalidade, e não é isso. Por isso a importância que eu falo de instituir disciplinas durante a graduação no próprio currículo para discussão, para os profissionais estarem mais preparados, né, para esse momento. Com certeza, uma equipe bem preparada consegue dar uma atenção melhor para essa família. E eu acho que para até esse paciente. capacitações, assim, Exatamente. ao longo da tua vida profissional. Não é uma coisa que tu aprende na graduação e deu. Não é fechado. Tem que ser aprimorado. Acho que a gente deveria passar por cursos, capacitações que permitissem a equipe toda, multidisciplinar. Exatamente. Até porque a gente vê que ao longo do tempo esse conceito foi se modificando. Né? Essa associação entre a terminalidade e o cuidado paliativo, ela vem muito do que foi descrito inicialmente como cuidado paliativo. E os profissionais ainda têm essa visão de que está associado, então uma coisa exclui a outra. E obviamente que a sociedade também comprou essa ideia, porque isso foi definido a gente há um observa tempo atrás. que os pais realmente eles estão muito apegados nesse conceito de final de vida e não de melhorar a qualidade, né? Diante daquela patologia, dar uma qualidade para aquela criança. Porque até tem no planejamento, existe uma escala que tu avalia condições físicas, por exemplo, de brincar, de levantar sozinho, de se vestir. Então é da qualidade. Se a criança não está podendo brincar ativamente, que ela brinque sim, dentro, em cima do leito, né, mais calmamente, dentro da capacidade do que ela consegue. Esse é o cuidado paliativo, é a qualidade diante da situação. Dentro da situação. E não aquela situação que eles entendem que a partir da terapia curativa falhou, inicia-se. Isso, exatamente. Não é isso. Eles devem andar junto, né, na verdade. Desde o início. Então, tu fazer essa troca e conseguir... É bem isso, é andar junto. Não é o curativo, agora não tem mais possibilidade, vai pro paliativo. Por isso o conceito de que deve cuidar, na verdade, é da criança, da pessoa e não da doença. Exato. É o conceito o enfoque do cuidado enfoque paliativo é esse. É a pessoa em si, não a doença. É isso que os pais têm que entender para não remeterem esse conceito anterior. O conceito de que acabou o investimento e vamos agora finalizar com só o conforto. Não é. Até porque a gente tem que pensar que uma criança, né, grande tempo internada, tu tem que brincar com ela. Tá no cuidado paliativo. Sim, vamos brincar, vamos deixá-la ser criança. Acho que isso é muito importante. Numa hospitalização, né, mas principalmente nessas longas mais que acabam debilitando mais, mas que a gente deixa essa criança ser criança, porque no momento que ela tá ali, muitas vezes ela não pode mais nada, sabe? E eu acho que o paliativo entra nisso também, porque é a qualidade para ele. E outra questão que é importante também, gurias, é que o cuidado paliativo ele não precisa ser concentrado dentro de um hospital, né? Ele pode ser feito coordenado num centro de saúde, em hospitais, inclusive no domicílio. Essa criança pode ir para casa com uma proposta terapêutica, claro, né? Que vá melhorar a qualidade de vida dela. Então, acho que é bem importante colocar isso e é importante também destacar que a criança tem que ser cuidada, mas a família também, né? Todo o entorno, que também acaba adoecendo junto. Eu acredito que essa função do ir para casa, muitas vezes os familiares se sentem inseguros. Então, que eles saibam que eles possam ir, mas que eles vão ter um apoio, né? Da equipe, uma equipe que acompanhe. Porque de repente, tanto essa criança quanto o familiar, eles vão, se eles tiverem um apoio, eles vão estar melhor em casa, eles vão se sentir melhor. Até para ter essas relações, muitas vezes tem um irmão, né, e aí tá no hospital, não consegue ter aquele vínculo. A família também quebra, não só essa criança como esse irmão, mas os pais acabam afastando. Então, se tu tem a oportunidade de levar ele para casa, mas dar esse suporte para a família... Isso é a qualidade de vida que a gente quer. Exatamente. Então, acho que é bem importante a gente discutir e sensibilizar e fazer com que as famílias entendam que esse processo de cuidado paliativo não é o fim, e sim uma qualidade naquele tempo que ainda, né, que a gente tem.
Voltando um pouquinho do que vocês falaram, assim, os ambientes também têm se adaptado, né? A essa questão do brincar, de um espaço que seja diferente daquele espaço monocromático, daquela cor verde, azul, e aquela cama hospitalar, né? Então, os ambientes também, que bom, né? Que os ambientes também têm pensado, os locais têm pensado, né? A gestão dos locais, em modificar esse espaço e ter esse espaço para as crianças enquanto elas estão internadas. E, obviamente, quando ela for para casa, que a família vá com todo esse suporte, com toda essa compreensão do que é, né? E que ela tem como a quem recorrer em caso de dúvidas, em caso de que aconteça alguma coisa diferente daquilo que é esperado ou diferente daquilo que vem acontecendo com aquela criança. Significa o fim, significa uma forma de viver melhor. Até o fim. Até o fim. Até o fim. Porque a gente não sabe quando vai ser. Exatamente. Às vezes e a questão que a gente está falando do espaço físico, por exemplo, dentro de um hospital, enfim, tu tem rotinas, que a gente saiba que a gente pode sim modificar essas rotinas, né? De acordo com a necessidade daquela criança e daquela família. Não é aquela coisa, tem horário, tem sim, tem regras, mas a gente tem que estar flexível para fazer algumas mudanças. Que seja mudar o leito, a poltrona, o horário de fazer procedimentos, né? Dentro daquela... Tentar deixar mais... Não tão duro, digamos acolhedor, assim. Mais acolhedor, exato. Isso. Não tão técnico. E acolhedor nessa questão de algumas mudanças, assim como o ambiente colorido, mas também nas nossas... nos nossos procedimentos, né? Que a gente possa... fazer de acordo com a necessidade real daquela criança, não ser aquela coisa tão regrada e daqui eu não mudo. E a família precisa sentir isso, né, da equipe, para poder se sentir acolhida também e amparada, né, nessa situação, né? Já é uma situação difícil enfrentar uma doença crônica de uma criança, né? E isso que é difícil, é preparar a equipe para saber dar esse suporte além. Até porque em algumas patologias a gente tem uma criança que de repente internou, como tu diz, bem fisicamente, tu olhando, de repente ela vai ficar no leito mais debilitada, talvez ela não volte a caminhar. E aí, tá, mas acabou? Não acabou. A gente tem que saber que a partir dali ela tem que ter qualidade. A gente vai ter que viver com aquela situação? Vai, mas a gente vai ser feliz. Tem que ser, né? E eles têm o direito. No tempo que a gente tem acredito que qualquer uma pessoa, porque a gente tem um tempo para estar aqui, a gente tem que ter qualidade, viver bem e tentar achar o melhor. Que não é só o físico, como vocês falaram, claro, né? Espiritual, emocional, social. Então tem uma rede, né, de cuidados e de ações que podem permear por todas essas áreas, né? Então vocês já falaram muita coisa sobre as dificuldades, né, que vocês enfrentam em relação à aceitação da família. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar das dificuldades do dia a dia, de implementar isso, ou dificuldades de lidar como profissional, né, de lidar com essa situação, né? Porque nós estamos falando cuidar da criança, cuidar da família e dos profissionais, né? Quem que pode auxiliar, quem pode cuidar? A nossa vivência hoje, né, é o cuidado paliativo, infelizmente, em função dessa barreira dos pais não aceitarem ainda o cuidado paliativo, então a criança acaba entrando em cuidado paliativo já na terminalidade. Então, para nós profissionais, fica bem complicado. Se nós tivéssemos a equipe de cuidado paliativo trabalhando junto com essa criança e orientando a equipe desde o início, para nós facilitaria muito. Porque a equipe de enfermagem, que é a linha de frente, que é quem está 24 horas com o paciente, acaba sofrendo muito por não saber lidar. Porque para nós, às vezes, né, a maioria dos nossos pacientes, né, na unidade que a gente trabalha, que é uma unidade oncológica pediátrica, esses pacientes deveriam estar em paliação e não estão. Eles entram em paliação somente na terminalidade. Então, para nós, isso é muito complicado. Se nós tivéssemos um amparo, se nós tivéssemos apoio psicológico para nós, como equipe, né, para os profissionais, e apoio para a família desde o início, e explicação para a família do quanto é importante a paliação entrar junto conosco,
seria muito mais fácil para todos. Eu, inclusive acho que para a família, o entendimento, para os profissionais conseguirem fazer uma assistência segura, eficaz, eu acho que a equipe paliativa tinha que estar mais... ser introduzida, né? Na verdade, deveria existir uma equipe dentro do serviço. Isso. Acho que é isso, preparada para lidar com essas situações e amparar a equipe. Com certeza. Preparar a equipe, porque quem ampara, na verdade, a família são vocês. É a equipe de enfermagem que dá o primeiro amparo, E aí, quem ampara vocês? A gente não tem esse treinamento, a gente não tem esse suporte. Nós seguimos com aquela mesma pergunta, quem cuida do cuidador, né? Porque quem cuida do cuidador, no caso, somos nós. Nós mesmos, em passagens de plantão, que toda a equipe se reúne e chora, né? Em que a gente tenta discutir o que é melhor para o paciente, mas se nós tivéssemos uma equipe que estivesse trabalhando em conjunto com a equipe de assistência, uma equipe paliativista, para nós, com certeza, seria muito importante. É um caminho longo, né? Nós estamos modificando conceitos, estamos inserindo em alguns espaços os locais diferenciados para essas crianças viverem a infância, estamos inserindo equipes de paliação, mas isso ainda é um início, né? Ainda é muito incipiente, né? E se a gente for considerar todos os locais que têm essa atenção às crianças, isso é muito incipiente, né? Ainda precisamos trilhar um caminho bem longo para chegar ao ideal, que é o que vocês estão colocando aqui, né? E a gente tem uma barreira, enquanto equipe, em função de a criança entra em paliação a hora que o médico acha que a criança necessita que seja chamado os cuidados paliativos. Então, para nós, isso também é uma grande barreira. No momento em que uma criança recebe um diagnóstico de câncer, para nós já seria importante que a equipe de paliação estivesse atuante. Né? Fosse, na verdade, uma atuação conjunta, né? Sim. Não esperasse para mais adiante. Talvez quando as coisas não estejam mais complicadas para entrar com essa paliação. Deveria ser concomitante, né? Acho que há poucos anos atrás a gente nem falaria sobre isso, apesar de ser um assunto antigo. Acho que a gente já tem o progresso de existir. Nós precisamos aprimorar a equipe agora. Todos nós nos prepararmos para isso. Tanto que em muitos locais as equipes estão sendo implantadas agora, se criando essa equipe, o pessoal está estudando. Então é uma coisa nova, né, relativamente na atuação mesmo. Então, Vivian, para a gente encerrar, existe uma particularidade do cuidado neonatal, né? No início vocês falavam da pediatria e a neonatologia. A experiência da neonatologia é um pouco diferente. Até a Tatiana falou das principais doenças que são elegíveis para cuidados paliativos. Nós, na neonatologia, é um grupo diferente. Muitas vezes esse paciente vem sem um diagnóstico de doença, nasce, e aí se identifica, né, que ela tem alguma alteração e se faz o diagnóstico de uma patologia que muitas vezes são as síndromes, né, 18, 13, 15, que são síndromes complicadas, que vêm com várias alterações nos sistemas e que levam, então, aos cuidados paliativos. O nosso maior enfrentamento e que aí vem o despreparo é que essa mãe esperava uma criança saudável, né, e não uma criança doente. Então, essa quebra e esse preparo dessa mãe, dessa família, desse binômio mãe e filho é bem complicado na neonatologia. Então, a equipe, aí vem de novo, o despreparo da equipe é enfrentar e levar a situação real para aqueles pais, porque a gente dá um tempo, né, para toda aquela adaptação, né, falando aos poucos, vamos dizer assim, porque é um choque, porque até então tu esperava uma criança saudável, e aí vem aquela enxurrada, né, de informações e que a família não consegue digerir, e aí fica mais complicado ainda enfatizar que poderá entrar em cuidados paliativos. Então, a gente tem todo, né, um cuidado da equipe para poder abordar essa criança. Que aí vem várias doenças, além das síndromes, vem cirurgias cardíacas, ou seja, cardiopatias cardíacas inoperáveis, né, que também são identificadas nessa fase. Há alguns erros inatos do metabolismo, né, que também são identificadas ali e que a gente precisa, de certa forma, contornar, né, e aí vem de novo, como eu falo,
o preparo, né, para essa preparar população. a família, né, também. Preparar a família. Que é a equipe que vai preparar para o que vem pela frente. Exatamente, Exato. porque às vezes é um longo período, né? São recém-nascidos e que tem um longo período ainda pela frente enfrentando todo o processo de complicação daquela doença. Então, muitas vezes eles ficam na UTI NEL e ao mesmo tempo a gente sabe que ele acaba de não sair do hospital porque ele vai percorrer as outras unidades, né? Exato. Então, é uma situação que a gente tem que aprofundar o conhecimento, se amparar, estudar e dar o melhor Se preparar melhor, né? que a gente possa para essa criança, né? Então, acho que o que fica aqui ainda é a necessidade, né, nós reforçarmos a importância de discussões, de esclarecimento, de uma maneira geral, para profissionais, para os pais, para a sociedade de uma forma geral, né, sobre os cuidados paliativos e, em especial, os pediátricos, né, e o quanto é importante a comunicação, né, nesse contexto todo, para que nós possamos oferecer o melhor para essa criança e para a família também, e para os profissionais que estão cuidando, como nós falamos também. Então, com isso, nós encerramos mais um programa. Eu gostaria de agradecer a presença das nossas convidadas e o programa Saúde em Foco volta na semana que vem.